as odds vão ser essenciais para a análise desse confronto. Por quê? A vitória do Botafogo ela já paga bem, paga 1,96. Eu estou confiante no Fogão. Bom, vamos falar de outro carioca, mas na Libertadores, né? Botafogo e Estudiantes, jogo decisivo pro Botafogo, né? Que só tem 2 vitórias contra o mesmo time, né? Que foi o Carabobo, agora tem Estudiantes e Universidade do Chile. O jogo é quarta, até às 9h30 da noite, tá? Correção do horário aí. Sim. É jogo lá no Newton Santos, né? Vulgo Engenhão. Ainda bem que o jogo não é de 3 horas, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena. Tem um fator muito interessante aí do Botafogo a se destacar, né? O time vem numa melhora, isso é óbvio, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O que eu quero destacar é na tabela de classificação, a gente precisa analisar direitinho aqui esse grupo, que é justamente o primeiro, né? Qual é a grande questão aqui? O Botafogo ele tem 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas. Mas as 2 vitórias foram contra o Carabobo. Ele já jogou contra o Carabobo. E no caso, Estudiantes e Universidade de Chile... Agora são os caras espertos, né? Oh, meu Deus. Estudiantes e Universidade de Chile, que estão à frente do Botafogo, ainda vão enfrentar o Carabobo, que já é o lanterna ali, já não joga mais por nada, bem dizer, né? Então, qual é a grande questão? Vamos considerar que Estudiantes e Universidade de Chile vencerão seus jogos contra o Carabobo, que é meio que dá a lógica. Levando em consideração isso aí, o Botafogo, ele precisa vencer os outros 2 jogos, né? Isso. Porque a gente já pode botar aí Estudiantes com 12 e Universidade de Chile com 10. Então o Botafogo ele tem que vencer seus 2 jogos e agora deu uma empolgada, né? Eu acho que tem chances, depende de si, né? Porque se ele vencer os 2, ele chega a 12. E assim, aí pode destacar os 2 em casa, né? E a Universidade do Chile tem o Carabobo, vai chegar a 10 no máximo. Então ele ainda tem essa... Ainda depende de si, mas não pode mais tropeçar, né? Se ele vence os 2 jogos, ele fica em primeiro lugar. Os 2 jogos dentro de casa. E aí eu acho que é importante considerar que os 2 times vão sim vencer o Carabobo. Por isso que é importante o Fogão, de fato, vencer esses 2 jogos em casa. E o Botafogo é muito forte em casa, tá? A gente vai ver aí que fez 4-0 no Inter. Aproveitou esse momento ruim do Inter também. Isso. Venceu o Carabobo, que foi a única vitória fora de casa do Renato Paiva. A única vez também que o Botafogo fez gol. Mas em casa, ele teve derrota fora também por Bahia, mas em casa ele venceu o Capital, Copa do Brasil 4-0, venceu o Fluminense 2-0, aí fora perdeu, né, para Estudiantes e Atlético Mineiro, mas empatou com o São Paulo, mas um jogo que ele merecia vencer, foi melhor. Aí fora, perdeu de novo pro Bragantino. Que já estava meio ruim, né? E venceu o Carabobo. Em casa, venceu o Carabobo e antes também, eu acho que teve outro jogo em casa, venceu o Juventude. Nos últimos 6 jogos em casa, ele tem 5 vitórias e 1 empate. E assim, conseguindo marcar, marcou 2 contra o Juventude, 2 contra o Carabobo, 2 contra o São Paulo, 2 contra o Flu, 4 contra o Capital e 4 contra o Internacional. Marcou pelo menos 2 em todos os jogos. É isso. E Estudiantes de La Plata? De La Plata. Como Perdeu, né, para o Rosário Central, 2-0, venceu a Universidade do Chile fora de casa, né, 3-0, foi um grande resultado aí do time argentino, né, encaminhando a classificação. Perdeu de 4-0 para o Argentino Júnior, né, mas é meio complicado, porque na Argentina tem, no Brasil tem também, mas na Argentina tem muito de fato poupar no campeonato local todo mundo e jogar com força máxima na Libertadores, né. Então até a gente fica com a dificuldade de fato, levar em consideração os jogos pelo Campeonato Argentino entre jogos da Libertadores, né? Porque, de fato, o time coloca muita atenção aí na competição internacional. Então, apesar dessa sequência ruim, né, local, o time venceu o Botafogo, venceu 2 jogos contra o Colo-Colo. Então, é um time que... Universidade do Chile, não? Universidade do Chile, né? O Colo-Colo é do outro grupo, do Fortaleza. Sim. Mas é isso. É isto. Vamos lá, momento Bet Nacional. Cara, aí vamos lá. As odds vão ser essenciais para a análise desse confronto. Por quê? A vitória do Botafogo ela já paga bem, paga 1,96. Eu tô confiante no Fogão, tá? Tô confiante no Fogão. Mas, ao mesmo tempo, pra gente buscar qualquer coisa mesclando dupla hipótese, não vai ter muito valor assim, né? Este é o ponto aqui para esse confronto, tá? A odd da vitória tá boa, mas por dupla hipótese já não tá porque, tão tipo assim, vamos lá. Se a gente discutisse aqui dupla hipótese do Botafogo e menos de 3,5, não tem odd. Então corta. Até porque eu acho que o Estudiantes aqui, ele vai buscar mais um empate. O empate para o Estudiantes estaria de bom tamanho. Aí você pode dizer, Matheus, 1,5 gols, ele tem uma odd interessante já. Eu concordo. É verdade. Mas, velho, 1-0 Botafogo para mim é um palpite tão viável, mas tão viável, que seria justamente devolver o 1-0 lá do Estudiantes. Então, assim, vamos lá. Tem 2 análises aqui para esse jogo. 1,5 eu gosto, tá? Por causa da... Uma odd 1,5 pré-jogo, eu acho que ela é interessante para o mais de 1,5 gols. Mas, cara, considerando que a gente tem uma odd do Botafogo 1,96, eu vou entrar na questão do custo-benefício. Aqui o lucro é praticamente o dobro, tá?
E eu tô confiando muito nessa vitória do Botafogo. E eu não descarto um 1x0. Eu acho que é um palpite muito viável para esse jogo. É 1x0 Botafogo. Então, pelo custo-benefício, eu fico com a vitória do Fogão. Mas fica aí o destaque também para o mais de 1,5 gols. Porque vai que eventualmente o Fogão tropece e o jogo seja 1x1, por exemplo, né? E aí fica a alternativa do apostador. Gosto muito Temos do duas custo-benefício. boas, né? Aí vai muito da confiança e É porque eu tô da confiando muito análise nesse... pessoal, Cara, né? eu confio mais na vitória do Botafogo do que no 1x1. Eu acho que 1x0, pra mim a comparação é muito clara, é essa aqui. Eu acho mais provável ser 1x0 Botafogo do que 1x1. Então por isso eu prefiro a vitória do que o mais de 1,5 gols. É isso. E se for 2x0, é a vitória do Botafogo, obviamente, né? Então vamos na vitória do Fogão aí, pagando 1,96, que a odd é muito boa. Muito bem. Então, dica dada aí para Botafogo e Estudiantes. Confiamos aí na vitória do Fogudo. Alvinegro, né? Do Fogudo.